Nós não temos observações que respaldem essas existências. Então, realmente é o mais plausível. Eu fico pensando numa maneira simples de pensar isso. Tipo, eu não sei, às vezes eu acho que é a conta que tá errada mesmo. Porque a ideia geral é a seguinte. Como que apareceu essa ideia? Não, então, a ideia geral é o seguinte. Pensa no seguinte. Você tem, sei lá, movimento. O movimento está relacionado com a matéria. Quantidade de massa, digamos assim. Tipo, eu tô andando com a força que eu aplico para eu andar. É diferente do Sérgio andando, por enquanto. Por enquanto. Então, sabe? Você tem mais massa, menos massa. Aumenta a velocidade ou diminui a velocidade. Então você tem essa relação. Aí você observa os pontinhos brilhantes no céu se movimentando. Só para ser bem simplificado mesmo, para todo mundo entender. Você vê os pontinhos brilhantes no céu se movimentando. Galáxia, aglomerados de galáxias, essas coisas. Aí você fala, para se movimentar dessa maneira aqui, a conta tá me dizendo que tem que ter tanto de matéria. Aí tu vai e observa. Não tem. Não tem. Aí vem, tá faltando matéria ali. Aí tem duas possibilidades. Ou tá faltando matéria escura. Ou a conta tá errada. Ou a conta tá errada. Aí tem uma galera que falou, não, pode ser que a conta tá errada. Aí surgiu o MOND, que é a dinâmica de Newton modificada. Aí tem umas... Tem a galera que fala que existe matéria escura e ao mesmo tempo tá errada a conta. E tem que... Não, é porque é um erro muito absurdo. Não é algo que daria errado, Exato. assim. Porque, tipo, se você modificar a conta, de fato dá certo. Só que estraga um monte de outra coisa. Você conserta aqui e... Você conserta aqui, conserta... É a mesma coisa com a teoria do Big Bang. Tem alternativas? Tem. Só que as alternativas consertam uma coisa específica e estraga todo o resto. Inclusive, uma das provas, assim, contra a MOND é a foto do buraco negro. Eles fizeram todos os testes com a relatividade geral e colocaram a MOND também como teste. A MOND, tipo, deu errado, assim, não explica o buraco negro, no caso. Tipo, tá lá. Por outro lado, a gente já tá há mais de 20 anos tentando achar essa matéria escura aí e tá... Nada. E nada, né? Tem experimento debaixo da Terra, que a galera tentando encontrar partículas. Tem o pessoal de astropartículas, tem o pessoal lá do CERN. Fala, não, vamos encontrar aqui, e nunca encontraram. Fica chocando tudo lá e... E aí tem gente que argumenta que chegamos num nível que, tipo, mano, tem alguma coisa de muito errado aqui que a gente não tá enxergando, porque não é possível, velho, que a gente não tenha detectado ainda. Era pra ter conseguido detectar alguma coisa. E a energia escura é mais complicado ainda, né? Porque seria o grande espaço é 95% da matéria? Matéria e energia, assim. E aí? E aí? E aí, a gente pergunta. observa, boa pergunta, sabe? Tem várias tentativas de explicar isso aí, né? Que é que até o Jaime já tinha falado no começo. Uma delas até que são outros universos entrelaçados. Interagindo. Inclusive no livro que eu falei no começo, eles falam sobre isso, né? Eu acho que é isso, cara, da O quê? matéria escura do livro, não é? Que outros universos criam essa... Dá errado. Mas onde que tá escrito isso no livro? A gente tem Não que tá, imaginar na nossa cabeça. Cara, eu li faz tempo, talvez tenha essa explicação, não lembro. Eu fico com a explicação dela, não, é coisa pra só quem vai perceber de forma sutil ali, o negócio. Que não tem nada óbvio ali do que é, onde que matéria escura tá. Na série Só não tá deixou. o nomezinho. Só tá o nome. Sei lá, podia chegar e falar, não, isso aqui é porque descobriu, e aí é uma substância que a gente usa pra poder ficar loucaço ali e conseguir viajar nos universos diferentes. Não tem. Não tem nada. Nem o que eles tomam para o cérebro ficar naquele estágio de Não tem nada de. superposição também não é Não, escuro. podia ter, não podia não. A gente descobriu matéria escura, a gente mete a seringa de matéria escura na veia nem isso. e partiu outro universo, caralho. Entrar Mas não na tem cabine. isso no livro, pô. Nossa, esse negócio da superposição. Eu achei foda esse negócio da superposição, assim, colapsa e aí esse universo. Pô, tipo, ficção científica. Quem quer explicar a energia escura, então? É a aceleração do universo. Aceleração do universo. É o que faz o universo expandir. É o que a gente tá vendo, assim, ela tem um efeito oposto ao da gravidade, né? Porque a gravidade atrai e a energia escura tem essa coisa de, tipo, afastar, né? Tipo, o universo aumentar, né? Expandir. Mas é uma força gerada pelo quê? Porque Energia a escura. gravidade é gerada pelas massas, grandes massas, Tá, né? mas aí que tá, Ou pequeno. nem a gravidade a gente consegue explicar, porque, ok, a gente tem essa explicação geométrica, que é a relatividade geral, né, que é a distorção do espaço-tempo, mas tem gente que fala, não, existe uma partícula chamada graviton, só que a gente não sabe que essa partícula Sério? Mas também não achamos essa partícula também.
Então, assim, mesmo a gravidade, ela não é muito bem explicada. Até Que doideira! quando eu tento, quando eu preciso defender, assim, o meu trabalho, né, do porquê que estão estudando buraco negro, né? Tipo, buraco negro não vai fazer diferença nenhuma. E a minha resposta é sempre, tipo, entender buraco negro é entender a gravidade. Porque é um objeto feito de gravidade. É um objeto que é o campo. Tipo, ele é uma região do espaço-tempo distorcida ao extremo, onde nem mesmo a luz consegue escapar. Isso é um buraco negro. Então, assim, pra entender a gravidade de fato, a gente precisa também entender o buraco negro. O buraco negro levou a gravidade muito a sério. Ele levou a gravidade muito a sério. Ali tanto que o Einstein brinca, né? Que, tipo, Deus dividiu por zero ali. E é engraçado que quando você abre as equações da relatividade geral, realmente tem uma divisão por zero. Não é só modo de falar. E que é indefinido, né? Não é nem infinito, é indefinido. Indefinido. E é até curioso que se você pegar as equações, as primeiras soluções das equações de Einstein, que veio de Schwarzschild, que é a primeira solução para o buraco negro, tem duas... Quem é o cara aí? Karl Schwarzschild, que é um físico, que em 1914 ele estava estudando... Ele, inclusive, morreu na Primeira Guerra, porque ele estava estudando as equações na Primeira Guerra. Ele era um soldado. E ele encontrou uma solução, e trocou cartas com Einstein. E a solução ficou conhecida como métrica de Schwarzschild, que explica os buracos negros de Schwarzschild, buracos negros que não giram, né? Mas essa explicação, né? É uma região onde nem mesmo a luz consegue escapar. E quando você pega essa solução de Schwarzschild, você encontra não uma só divisão por zero, você encontra duas. Só que a gente chama, uma é matemática e a outra é física. A matemática é uma solução que você consegue fugir dela se você mudar as coordenadas. Então você pegou outro tipo de coordenada, acabou com essa divisão por zero. Só que tem uma que, independente da coordenada que você usar, ela vai permanecer, ela vai continuar ali. E aí a gente chama essa de uma solução, tipo, uma singularidade física. Que então que deu origem, tipo, à singularidade dos buracos negros. E o engraçado é que Einstein não acreditava na existência de buracos negros quando ele estava no início da teoria da relatividade. E ele só veio acreditar depois, com Schwarzschild e com as observações de algumas supernovas. Que aí ele foi ver realmente que esses objetos poderiam existir na natureza, mas ele não acreditava na existência dessas singularidades, digamos assim. E isso é até uma coisa muito curiosa, porque, tipo, pelas cartas de Einstein, o Einstein morreu sem acreditar em buracos negros. Será que não foi isso que o Oppenheimer conversou com ele? Imagina. Buracos negros existem. Mas ele estava muito... Porque era muito bizarro para a cabeça dele? Era, porque as primeiras observações veio depois da morte dele. Ah, tá. Então ele não tinha observação. Ali era mais parte teórica, inclusive o Oppenheimer estudou muito buraco negro nessa época. Tipo, o Oppenheimer... Ele que modelou, né? Ele que modelou. Inclusive tem um papel muito importante dentro da área de buracos negros do Oppenheimer. Tipo, as soluções veio dele. Então, ele... Tipo, mas era a parte teórica. Nem o Oppenheimer mesmo conseguiu ver isso aí. Mas o Oppenheimer era crente que, tipo, existe. Mas o Schwarzschild morreu na Primeira Guerra, né? E o Einstein, tipo, é uma das... Porque ele ficou muito obcecado naquela época em gravitação quântica, né? E tentar juntar a quântica. E uma dessas coisas era quanto ele odiava o emaranhamento quântico. E tinha, na época, uns físicos teóricos lá que tentavam explicar o emaranhamento quântico e singularidade. Porque, tipo, é um ponto no universo que se conecta com outro e tal. E o Einstein odiava isso, Tipo, ele ficava, não, isso aí é impossível. E rendeu as maiores rivalidades da física, principalmente Einstein e Bohr. Que aí a gente tem a visão clássica, né? De um determinista e um físico quântico, que é puramente probabilístico. Então, são discussões que geram discussões até hoje, porque tem gente ainda que não é adepta à ideia da física quântica, da ideia probabilística, e acha que é uma interpretação errada, e que é como realmente Einstein dizia, que a gente só não tem o controle, a gente não tem o conhecimento de todas as variáveis existentes para trabalhar com o que a gente está trabalhando com a física quântica. E a partir do momento que a gente tiver o controle dessas variáveis, a gente vai descobrir que a física quântica é determinística também. Aí veio um outro puto chamado Bell e disse, não tem essa porcaria de variável oculta não, tá certo mesmo a física quântica. Inclusive o gato de Schrödinger veio dessas tretas. Veio dessas tretas. Porque era o Schrödinger e o Einstein trocando cartas. E aí o Schrödinger meteu essa do gato aí. Tipo, tá vendo? Os haters existem desde a época que era pro carta. Mas o cara escreveu uma carta pra xingar. Pior que é de hater mesmo, porque eu fico imaginando se eles tivessem Twitter.
Tipo, hoje em dia. Cara, ia ser uma guerra, porque assim, o Short e o Ice, eles eram amigos. Eles eram, tipo, amigos, tal, tipo, trocavam umas farpas, mas eles eram amigos. Até que, tipo, e os dois estavam, tipo, brigando por causa da gravitação quântica, assim, mas era, tipo, até então uma briga amigável, né? Saudável. Até que, tipo, o Short chegou e encontrou uma solução, assim, ele encontrou. Aí ele foi lá fazer uma press release, palestra, assim, tipo, eu sou melhor do que o Einstein, sabe? Tipo assim, ele não falou essas palavras, mas deu muito a entender que ele era melhor do que o Einstein, que ele encontrou uma solução que não era. O Einstein fez um videozinho, tipo... turned out for what, né? Fez lá o videozinho no YouTube, explicou que eu sou melhor do que o Einstein. Um gifzinho ali no... Aí o Einstein vendo aquilo, vem, Mostrou tipo... a língua e... Mostrou a língua. Aí ele só, tipo, provou, ele gastou tempo provando que a solução de Short estava errada. A partir daí eles começaram, tipo, se odiar. E aí entrou o Einstein publicando lá, porque isso aí é coisa, tipo, fantasmagórica, assombrada, que, tipo, aí ele começou a desmerecer muito a mecânica quântica. E esse nome Quando trago leva até pro pessoal, hoje, né? aí ferrou, né? Já era. Mas é assim que a humanidade evolui, né? Pra tu ver. Não, a gente fala de Einstein, mas, tipo, pensa em Newton. Newton brigava com todo mundo. Com todo mundo. O Newton era um cara que acreditava na Terra há 6 anos. É mesmo? O Newton acreditava que a Terra tinha 6.000 anos. Ele fez cálculo lá da Bíblia, não sei o que, o caramba. O Isaac Newton era believer. Que doideira. Ele acreditava na Terra há 6 anos. É isso que às vezes buga a minha cabeça, que os caras não gostam, os caras, né? Os seus amigos. Meus amigos. Eles não gostam do Isaac Newton. Eu fico, mano, como assim, velho? Mas é até engraçado que, tipo, isso que você falou a humanidade não avança, né, sem briga. Tipo, um exemplo é a teoria da gravidade de Newton. Porque ele... É curiosa essa história. O Halley, tipo, sim, do cometa Halley, ele estava ali curioso, tentando entender o que fazia os planetas orbitarem o Sol. Tipo, ele estava entendendo, tipo, por que isso acontece. Por que eles não vão pra qualquer caminho e ficam orbitando o Sol? Aí ele chegou lá em Londres, né, tal, tipo, na Inglaterra, e começou a questionar ali com os físicos. Aí os físicos falaram, olha, tem um maluco lá na universidade, chama Isaac Newton. Eu acho que, tipo, se alguém manja dessa história, é esse cara. Aí ele foi, marcou lá e tal. E nessa época ele tava muito recluso por causa da briga com o Hooke. Porque o Hooke já tinha, tipo, metido pau no Newton. Ele brigava com todo mundo. Aí ele chegou lá, teve a reunião com o Newton. E o Newton, ele falou, não, eu já resolvi isso aí há 2 anos atrás. Tipo, tá aqui, ó. Tipo, tá aqui. Pá. E jogou o papel pro Halley. E eu falava, tipo, mas isso aqui precisa ser publicado pra ontem, sabe? Tipo, precisa ser publicado. E por que não tinha publicado? Porque o Newton tava, tipo... Ele era alquimista. As preocupações deles eram outras. Mas ele tinha brigado com o Hooke. E é uma época que a galera tava desmerecendo o Newton. Então ele se isolou muito nessa época. Ele rejeitou até uma cadeira que ele conseguiu por conta disso. É mesmo? Então ele se isolou muito por causa disso. Então ele não queria mais publicar nada. Porque ele estava, tipo... se sentindo fragilizado ali, os físicos da época não gostavam. E assim, querendo ou não, o Hooke, ele teve uma certa base, porque como eu falei, ele brigava com todo mundo. Então aquele negócio, o inimigo do meu é meu amigo, né? Então acaba que todos os físicos se voltaram contra ele, e aí o Halley que ajudou a publicar. E aí foi isso, tipo, é o que ele falou, que assim, a briga motiva a humanidade, sabe? Então E tem algumas pessoas que falam que Einstein refutou Newton, mas na verdade as equações de Newton continuam funcionando, né? A gente não vê aí o engenheiro utilizando a relatividade geral para fazer provas, enfim. E aí é interessante que eu costumo falar que são interpretações diferentes de uma mesma coisa. É que Einstein só aprofundou a explicação que a gente tem sobre algo. Então, por exemplo, é como se a gente estivesse num circo e a gente estivesse vendo um palhaço. Newton descreveu o palhaço, tipo, as brincadeiras, a roupa que ele se vestia, e aí Einstein conseguiu descrever como a pessoa fazia esse personagem que é um palhaço. Então a gente não deixa de perceber a gravidade como uma força, por mais que hoje, segundo Einstein, ela não seja uma força, e sim a curvatura do espaço-tempo. Então, por isso que às vezes parece conflitante, mas na verdade a gente experiencia sim gravidade como uma força, mas a descrição dela não é uma força. E aí nós entramos novamente no problema da unificação das forças da natureza. Entendi. Às vezes eu fico calado, quer dizer que eu fico pensando, porque tipo, caraca, é muito louco ficar pensando. Às vezes dá uns bugs você ficar pensando nisso. Pô, se dá. Tu volta... tu volta... Mas pensar você viver naquele tempo, né? Porra, pensa no Schwarzschild. Ou no próprio...
Ou no próprio Oppenheimer. Ah. Não, mano, o cara tava ali fazendo cálculo de balística. pra bomba, essas coisas todas na Primeira Guerra. Daí do nada, não, deixa eu ver aqui os bagulhos de buraco negro aqui no universo. O cara tá fazendo cálculo de balística pra matar os outros na guerra, velho. Imagina a cabeça do cara ali, como é que é, né? Não, isso até... Sabe? Porque É isso que tem eu tô uma falando. cena no filme Oppenheimer, na Segunda Guerra, né? Que tem uma cena que os alunos deles chegam falando assim, a gente publicou o artigo, saiu no jornal. Eles chegam com o jornal. Aquele artigo que foi publicado era o artigo de buraco negro mais importante de Oppenheimer, dos alunos dele. Tem no filme essa cena. Então é exatamente isso. Tipo, os caras estão falando de coisa de bomba, do nada, tipo... buraco É muito negro. louco isso, cara. Ah, É muito doido isso, pensar nisso. Não, e naquela época eles eram os maiores pop stars que estavam daí naquele momento, né? Então acho que eles tinham um nível de segurança muito alto, um egocentrismo também que permitia eles a trabalharem e estar sempre buscando coisas novas em diversos campos, porque naquela época eram grandes mentes recebendo toda a atenção possível da mídia, então eu acho que rolava assim, tipo, quem tá em primeiro no Spotify, eu acho que eles brincavam, quem publica mais artigo. e tinha grana também, né? É, Envolvido. tinha grana envolvida. O lance da energia escura, voltando nesse assunto rapidinho, que eu me lembrei agora, também tem problema de semântica e tradução. É sério, parece chato repetir isso toda hora, mas é porque é importante. O original tá escrito Dark Energy, e o Dark no inglês ali tem a conotação de oculto, de desconhecido na verdade. Então, quando os caras chegarem e falar Dark Energy, é uma energia desconhecida, que a gente não conhece, é energia que a gente não conhece. Só que aí, quando a gente traz pro português aqui, a gente fala energia escura, fica parecendo que é um negócio que a gente já sabe o que é. Entendeu? Só que, na verdade, é energia desconhecida. Você pode literalmente falar isso. Energia desconhecida, matéria desconhecida. Mesma coisa, fabric of space-time. Aí, fabric pode ser tecido ou estrutura. Aí como que o Brasil traduziu? Tecido, espaço-tempo. Aí todo mundo imagina que o universo seja um pano, uns planetas e as galáxias em cima. Todo mundo não fala tecido, espaço-tempo. Eu mesmo às vezes falo, porque entrou no nosso imaginário, mas na verdade é estrutura. E muitos desses problemas que a gente acaba tendo são problemas de tradução, cara. Já parou pra pensar nisso? Big Bang não traduziram. Também tem um problema, que não é explosão, é expansão, porque explosão precisa ter uma localização, uma região que explodiu, não sei o que e tal. Também tem um problema. Isso foi zoeira, né? Foi zoeira do Fred Hoyle lá na época. O quê? Que ele chamou de Big Bang, essas teorias de padre aí, esses bagulho de explosão aí do universo E todo. pegou? É, porque tinha uma briga, porque no universo eterno, os caras falavam, não, esse bagulho de universo eterno cria-se matéria do nada para manter o volume constante. Densidade constante é à medida que você aumenta o volume do universo. Porque você pode ter um universo que se expande eterno também, sem ser Big Bang e expande. Só que aí você vai ter que criar matéria do nada ali para poder manter a densidade de matéria constante. Pra fechar a conta. Aí os caras falavam, você tá criando matéria do nada aí. Aí você também, esse bagulho de explosão que cria do nada também, os caras